Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Maravilha. Aproveitando que estão sob os seus pés, por gentileza, abra comigo o seu exemplar bíblico no livro do profeta Ezequiel, no seu primeiro capítulo. Livro do profeta Ezequiel, primeiro capítulo. Enquanto os irmãos estão à procura do texto, eu quero dizer que deveras estou muito feliz por estar na casa de Deus. Independente da posição, se eu vim pregar, se eu vim cantar, se eu vim receber, se eu vim servir água, a minha adoração vai ser a mesma, porque o Deus que eu sirvo, Ele não muda, então a minha adoração não pode mudar. Agradeço ao pastor Rogério, a Bispirene, Deus abençoe os amados. Agradeço a Deus também pelos meus intercessores, a minha esposa, a Raíssa, a minha filha Rebeca, que estão assistindo ali da cidade de Curitiba, juntamente com meu pastor Leônidas, meus pais, pastor Edson, missionária Ana Rúbia. Agradeço a todos os amigos que já mandaram a mensagem, dizendo que estão conectados lá. Eu creio que da mesma forma que Deus vai falar aqui, vai falar com quem está assistindo também. Amém? Você encontrou o texto? Me confirme dizendo amém. Amém? Vamos ler a tradução que eu estou usando, diz assim a partir do primeiro versículo. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. Tome seu assento, por gentileza. Eu peço que você preste atenção para que possamos extrair o máximo de conhecimento e revelação divina dessa palavra. Eu creio que você conhece o texto melhor que eu. Ontem Deus usou o ilustre amigo Cleiston Vaz para falar também acerca de um pouco desse texto. Entenda que estamos falando de alguém que, por sua vez, um dos maiores profetas. Mas, enquanto ele escrevia as palavras que ora lemos, ele ainda não era profeta. Ele era alguém da linhagem sacerdotal. Alguém que esperava a sua vez para adentrar o templo e servir um sacrifício. Entenda que nós estamos falando de alguém que, embora era da linhagem sacerdotal, embora já tinha algo para exercer em seu chamado, por algum motivo mudou-se os planos. Agora ele é um dos cativos que está exilado na terra da província da Babilônia. Fora exilado também junto com ele, no mesmo tempo, Daniel. Você conhece a história. Embora Daniel está servindo junto ao palácio, embora Daniel está servindo em um lugar onde tem banquetes, embora Daniel está seguindo em um lugar onde tem riqueza, temos também Ezequiel, que está junto ao rio Quebar. E eu acho interessante é que, do mesmo jeito que Deus pode usar Daniel em uma terra rica, Deus também usa Ezequiel no meio do barro. Do mesmo jeito que Deus pode usar alguém que está vivendo em uma boa fase financeira, Deus também usa o pobre. Enquanto Deus pode usar alguém que está destinado a estar em um lugar com príncipes, está destinado a estar no meio dos governantes, Deus também usa alguém que não tem nome. Deus também usa. Eu não sei nada da sua vida. Eu não sei se você está entre os governantes. Eu não sei nem se o teu pastor sabe o teu nome. Eu sei que Deus te conhece. Eu sei que, embora aqueles que mandam na terra podem não saber onde você está, eu conheço alguém que manda no céu. Eu conheço alguém que manda na terra. E nessa noite eu te digo, Deus sabe onde você está. Deus sabe onde te achar. Tem alguém aqui que vai ser encontrado por Ele. E agora você pode perceber que muito provavelmente Ezequiel está vivendo uma crise de identidade. Alguém que fora levantado para ser sacerdote, alguém que estudou o ofício sacerdotal, alguém que já sabe como acender a chama no altar, alguém que já sabe como sacrificar o animal,
alguém que já sabe identificar a lepra, alguém que já conhece até da medicina. Agora, preste atenção, ele foi criado, e quem era da linhagem sacerdotal, vivia escutando: o teu pai é sacerdote, você vai ser sacerdote. O teu avô foi sacerdote, você vai ser sacerdote. O teu bisavô foi sacerdote, você vai ser sacerdote. Só que eu sirvo a um Deus que Ele escolhe e faz alguém ser, não pelo que o pai foi, não pelo que o avô foi. E se você não entendeu, eu vou começar a liberar para você levantar a mão e dar uma glória a Deus, porque eu sei que estamos numa casa pentecostal. O que Deus tem para você não é o que teve para o teu pai. O que Deus tem para você não é o que teve para o teu avô. Deus tem uma particularidade com você. Deus tem algo maior para você. Você não vai ter um ministério porque alguém teve antes. Você não vai ter um sucesso ministerial porque tem padrinho. Alabá, sarabá. Você vai ser o que Deus quer que você seja. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. E por que eu digo que ele está passando provavelmente por uma crise de identidade? Perceba, ele está contando os dias, ele está contando os meses, e ele está contando os anos. Você leu comigo: 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Ele está contando até os dias. Quem sabe ele está dizendo: pregadores que me ouvem, neste momento era para eu estar oferecendo sacrifício. Neste momento era para eu ser o intermédio entre o povo e Deus. Era para eu apresentar o sacrifício anual. Era para eu apresentar o sacrifício mensal. Mas eu me encontro junto ao rio Quebar. Eu não estou na minha terra de origem. Eu estou junto ao rio Quebar. E eu chamo a tua atenção agora. O rio Quebar, ele não era um rio natural. Ele era um rio, era um canal de irrigação. Um canal aberto e conduzido por mãos de homens. Ele era feito para irrigar. E alguns estudos dizem que esse rio ele era tão grande, tão largo e profundo, que até barcos passavam por ali. Mas ele originalmente era um canal de irrigação. Um canal feito pela mão de homem. Eu vou repetir isso daqui para você entender de fato. Rio Quebar não era um rio assim como o rio Eufrates, não era um rio assim como o rio Tigre. Ele era um rio feito por mãos de homens. E agora Ezequiel se encontra em um lugar onde é a mão do homem que governa. Ele se encontra em uma terra politeísta. O que é isso? É uma terra onde se adora a mais de um Deus. E nessa terra que se adora mais de um Deus, D com D minúsculo, preste atenção, por quê? Porque para a terra tinha Baal, para o fogo tinha outro Deus, para o vento tinha outro Deus, para a floresta tinha outro Deus, para o amor era outro Deus. Agora o que eu acho interessante é saber que essa capetada toda é tão fraco, que até para querer governar alguma coisa tem que dividir função entre eles. Mas o nosso Deus não. Ele sozinho é o Deus da terra, ele sozinho é o Deus dos ares, ele sozinho é o Deus do mar, ele sozinho é o Deus da mão. Eu tenho um recado para te dar. O Deus de Ezequiel, ele te enxerga hoje, e ele não depende da mão de homem. Ele alabá, sarabando de cadara. Ele não depende se alguém te enxergou, ele não depende da região que você está, ele não depende se você tem padrinho ou não. Ele te pega. E agora Deus, ele quer revelar o sobrenatural para Ezequiel. Eu imagino agora, você me permite conjecturar? Eu imagino agora, senhores, Deus olhando para Ezequiel e vendo: ele está na terra onde adoram os deuses da terra. Ele está em um lugar governado pela mão do homem. Ele não está exercendo o ofício sacerdotal, mas ele não deixou de ser quem era. Vou repetir. Ele não deixou de ser quem era.
Porque o ambiente não pode fazer o adorador. Mas a adoração, ela muda o ambiente. Ele aprendeu a adorar em Israel. E não é em Nippur que ele vai corromper a adoração. Ele já aprendeu da glória a Deus. Ele não vai falar palavrão. Ele já aprendeu a liberar a palavra de bênção para o irmão, não vai falar mal do irmão. Agora, é necessário a gente frisar que enquanto ele estava debaixo do governo da terra, o Senhor Deus mostrou que é além do governo da terra. Vou repetir. Enquanto ele está debaixo do governo da terra, o Senhor Deus mostrou que é além da terra. Como assim? Enquanto ele estava junto ao rio Quebar, um rio feito por mão de homens, enquanto ele estava numa cidade governada por Nabucodonosor, aí o Senhor poderia falar com ele na terra, mas não quis. Poderia falar com ele através das águas, mas não quis. Poderia falar nos ares, mas não quis. Porque Deus, ele é o Deus do sobrenatural. E na vida de quem entende, ele começa a se revelar. Está na terra, mas agora eu vou mostrar o que só eu sei fazer. Olha para cima. Olha para cima, porque eu vou começar a agir onde só eu ando. Olha para cima, porque eu vou começar a me revelar só onde eu entendo. Como assim, pregador? E os céus se abriram. Eu tenho um recado de Deus para você. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu sei como eu cheguei, mas o céu vai se abrir na tua vida e não demora. Deus tem algo a mais para você. Deus tem algo a mais para você. No ano de 2026, Ele abre os céus. Ele abre os céus. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Não fique esperando Ele usar o vizinho. Não fique esperando usar o pregador. O Deus do pregador é o teu Deus. O Deus do pastor é o teu. Eu estou sentindo uma graça aqui. Eu vim lá de Curitiba. Não foi para fazer palhaçada, foi para dizer que Deus te enxergou. Deus te enxergou. Olha essa glória que invade o ambiente. Eu não sou menino, eu não faço movimento, mas olha a glória de Deus que está nessa casa. Escute. E agora ele vai ver visões de Deus. E ele vê algo um tanto quanto interessante. Você pode ler no capítulo inteiro, ele vai ver algo semelhante a rodas que carrega um trono, e nesse trono está assentado o Espírito. Mas acompanhado com essa roda tem um redemoinho que se revolve no meio do fogo. Então o que ele está vendo, para entendermos melhor, é um redemoinho. Está vendo fogo. Está vendo uma carruagem que leva um trono, que está o Espírito. E não é a primeira vez, nem única e exclusivamente, que está escrito isso na Bíblia. Como assim? Lembra-te de Elias e Eliseu? Enquanto Elias e Eliseu atravessam o Jordão, algo sobrenatural acontece. O texto diz que a carruagem separa os dois. Ele não sobe na carruagem. A carruagem separa. E Elias sobe no redemoinho. Ora, um tanto quanto interessante. O meio de transporte aqui não é redemoinho. O meio de transporte é a carruagem. E por que Elias não vai no meio de transporte? Ezequiel está dizendo. É que nessa carruagem tem um trono. E nesse trono está o Espírito. E profeta nenhum toma o lugar do Espírito. Profeta não senta no lugar do Espírito. Pastor não faz nada se não tiver Espírito. Lá vá. Escute. Ele vai ver essa visão. E ele vê algo semelhante à glória de Deus. Só que a Bíblia diz que quando ele vê algo semelhante à glória de Deus,
ele cai. Quando ele vê algo semelhante à glória de Deus, ele cai. Escute isso aqui. Está no texto. Versículo 28. Como a aparência do arco que há na nuvem no dia da chuva, assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí sobre minha face. E ouvi uma voz que me falou. Preste atenção. Caí sobre a minha face e ouvi uma voz que me falou. Ele já estava vendo muita coisa, mas ele só ouviu a voz de Deus, liberando a chamada quando ele caiu. Como assim, pregador? Eu vou aplicar a terceira vez para você poder entender. Deus fala com quem está prostrado, porque Deus não precisa de soberbo, Deus não precisa de exaltado. Para ouvir a voz de Deus, tem um requisito mínimo, é se dobrar perante a Ele. Quem quer aparecer, até aparece, mas é igual eu já ouvi nessa tribuna. Satanás, quando ele quer levantar, ele até levanta, mas o tombo é rápido. E Deus, quando Deus levanta, tem que estar prostrado, mas depois que ele levanta, não tem macumba, não tem bruxaria que derruba. Quando ele resolve levantar, quem vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, pode ter 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas ninguém te derruba. Mas eu sei que Deus está levantando gente aqui, eu sei que há ministérios que vão frutificar. Aleluia. Já estou encerrando e chamo a tua atenção agora. Interessante é que ele está caído. E começa o capítulo de número 2. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ele estava caído, pregador. E Deus falou, fica de pé. Só que o impacto da glória era tão grande, que ele não conseguia ficar de pé sozinho. Eu gosto disso. O impacto da glória era tão grande que ele não conseguia ficar de pé sozinho. Como assim? É só continuar lendo. Versículo 2. E o Espírito entrou em mim. O Espírito entrou em mim. O Espírito entrou em mim e me colocou de pé. Eu tenho um recado de Deus para te dar. Quem vai te levantar não é teu pastor. Quem vai te levantar não é o pregador. Quem vai te levantar não é o teu líder. Quem vai te levantar não é teu padrinho. Quem vai te levantar não é teu amigo. Quem vai te levantar não é teu parente. A minha Bíblia diz que quem levanta ainda é Deus. Eu não sei se você veio aqui esperançoso para o ano que você vai viver. Eu tenho um recado de Deus. Ele te levanta, e quando ele te levantar, não há nada que te derrube. Quando ele te levantar, não há nada para te parar. Ei, se prepara, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar. Ele te levanta, ele te levanta, ele... Jesus me dá graça. Agora trouxe um recado para você, escute. Quando ele te levantar, não é para ter foto em cartaz, isso é consequência. Quando ele te levantar, não é para ter reconhecimento, isso é consequência. Como assim, pregador? Quando ele te levantar, é somente para te usar para levantar outros. Você quer a Bíblia, então ela vai. Ele já entendeu que quem levanta é o Espírito. Aí ele está num vale cheio de ossos. Aí Deus dizia, aí você dá conta? Ele, eu não dou conta de nada. Eu sou só um vaso, mas eu sei quem dá conta vem dos 4 ventos. Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito. Pedro e João na porta formosa, tinha um homem que não andava, tinha um homem que pediu apenas uma gorjeta, mas eles dizem, ei, eu não posso te levantar. O dinheiro que eu tenho não dá, mas eu estava no culto pentecostal e eu entendi quem é que levanta. Em nome de Jesus, em nome, eu sei que Deus vai levantar alguém aqui.
Jesus me dá graça. Alabás, arabá, alaiamando de catar. O Espírito que levantou aqueles ossos, o Espírito que devolveu a perna aos homens, Ele está aqui nessa noite e Ele te levanta, Ele te levanta, Ele te levanta, Ele te levanta. Jesus prega para a mulher samaritana e diz: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu não sei você, mas eu vou ser encontrado hoje. Se você recebe essa palavra, explode esse glória a Deus aí, meu.